Olá, ele é determinado, sensível e muito idealista. Natural de Santa Rosa, o filho do seu Nelson e da dona Juraci, traz em sua trajetória uma ligação muito forte com jovens em situação de vulnerabilidade social. O marido da Val é pedagogo e atuou como educador social no Centro de Apoios a Meninos e Meninas, CIAMEM, e foi agente sócio-educador da FASE. O pai da Aimee é o atual diretor de cultura de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com o Eliandro Cantini. Seja muito bem-vindo, Eliandro. Obrigado pelo convite. Contigo, né? Obrigado pelo convite, a gente fica feliz de estar aqui. Falar muito de cultura e contar um pouquinho da tua trajetória também, né? Que apesar da pouca idade é bem extensa, né? A gente na cidade, né, uma cidade privilegiada, né? Tem muita coisa para a gente fazer, né? Então, por isso que a gente produziu bastante coisa. Natural de Santa Rosa, mas só nasceu lá. Nasci em Santa Rosa e no mesmo ano já viemos para cá, né? Meu pai já estava por aqui, já estava estabelecido. Veio para trabalhar. E veio para trabalhar, exatamente, no mesmo período, né? Eles são naturais de Porto Xavier, então naquele período era um período muito rico da cidade e de pobreza para lá. Então era uma expectativa, né, que tinha então daquelas pessoas, né, da cidade da região do Alto Uruguai e debandaram, né? Então foi um período onde não tive muito por opção, né? Vim junto, então meio de arrasto, né? De trem? De trem, exatamente, de trem, né? Não tem como relatar, até porque eram meses de vida, né? Certo. Mas viemos de trem, minha mãe veio junto, ela e eu, né? E a mudança, né? Chegou em Porto Alegre, se aventurou, não sabia, nunca tinha vindo para esses lados. Imagina. E chegou, caiu aqui. Esses dias eu até conversava com ela, buscando ouvir um pouco dela, como é que foi a sensação dela, né? E vir de trem, enfim, cair numa capital, né? Porque o trem ia direto para a capital, não era o nosso Transurb agora, né? Era o trem. Certo. Então ela relatou, né, que veio de trem e tudo mais, e daí um amigo da família foi lá buscar ela e a mudança também, né? Como é que foi a tua ascensão, a tua busca por essa construção em torno da vulnerabilidade social dos jovens? Tu viveu na periferia, na nossa cidade. Isso, exatamente. Te criou onde? Eu morei até os 15, 16 anos de idade. Até os 16 anos de idade morei no bairro Rincão, né? Na chamada Sangafunda. Né? É isso aí, na Sangafunda. Então é ali que eu constituí minhas raízes, né? Tenho parentes ali, tenho tios que moram ali. É ali onde eu me misturava com a turma do futebol, jogava na escolinha do hamburguês, né? Participava dos CTGs ali da região, né? Então foi ali que a gente, enfim, né, estudava, né, na escola Getúlio Vargas e produzia as malandragens, né, no dia a dia da gurizada também, né? Então, e ali a gente viveu, né, um pouco do que foi essa também a vulnerabilidade, né, de várias crianças, né, que viviam da minha faixa etária também naquele período, né? E foi também... Que não tiveram talvez a mesma sorte que tu, muitas delas? Muitos não, né? Muitos dos meus amigos faleceram, né? Por conta de tráfico e tudo mais, né? Mas boa parte também está aí, né? Vamos dizer assim, da minha geração, boa parte a gente se descobriu fazendo cursos técnicos, né? Um deles foi no Senai e bem no fim, no outro ano, informou para nós como era e tal, né? O que era o curso técnico, o que era a tornearia, nós nunca havíamos falado em tornearia e tudo mais, e daquele grupo de jovens assim da minha faixa etária, pelo menos 15 se formaram no Senai, né? Então hoje alguns seguiram, né, assim, no ramo da metalurgia, né? E eu escapei um pouquinho. Mas que né? foi uma grande porta de entrada ou de saída daquele universo. Né? Isso, exatamente. E aquilo ali, de alguma forma, já te despertava para um outro pensamento? Olhar para aquele universo ou tu não conseguia perceber o meio que estava inserido? Não, na verdade, né, para a gurizada, para mim era uma diversão, né? Na verdade, não tinha a malandragem, não tinha uma maldade, né? Existia, enfim, o tráfico normal, né? Mas mesmo o traficante era a referência, né, pro mundo das crianças, né? Não era um inimigo, não era do mal nem nada, né?
claro, não era no mal no sentido de produzir Ele era um a amigo violência. da comunidade. Isso, não, exatamente. Então uma das coisas que a minha mãe sempre falava era olha, vai, né, cumprimenta, respeita, mas não se envolve, né? E era tão normal, seguia a vida e tudo mais, né, com a gurizada. Então produzia o quê? Jogava futebol todo dia, né? Era o mundo do futebol, né? Então, coisa de gurizada mesmo de bairro, né, de comunidade, né? Não, né, ocupa cada vez mais longe, né? Cada vez menos campo de futebol. Exatamente. A gente tinha o campo lá, ali permanece, né? Outras, né? Ali permanece, ali tinha uma quadra de futebol de areia e o campo do Hamburguês, né, que permanece lá e tudo mais, né. Então era nosso dia a dia, né, de produção, era jogar futebol e correr rua. O movimento estudantil já surgiu por ali mesmo, né, quando eu tinha 15 anos, eu era... Qual era a escola? Na escola Vila Becker, né, no Vila Becker, eu tinha um colega que militava já, né, assim, no Grêmio da escola, na União de Estudantes, e provocava muito. A gente ia num grupo do bairro, né, saía dali da vila, né, e ia todo dia a pé e voltava a pé até a escola Vila Becker, um grupo de 7 jovens, mais ou menos, primos, enfim. E esse cara, ele ficava todo dia falando, né, todo dia. Ele provocava muito porque tinha um outro colega nosso que era da igreja. Então ficava assim, era uma coisa muito adolescente mesmo, né? Assim, de provocação de se Deus, né? Contestação de Deus, enfim. Mas o principal de tudo era que o legal assim, desse questionamento dele era exatamente a forma como a gente vivia mesmo, né? Tipo, se Deus existisse, por que Deus, né, permitia a gente viver em mazelas que não eram legais, enfim. Então, mas apesar assim, de ser uma coisa boba, que acho que é superado isso daí naturalmente, né, mas que buscou estimular, e ele me estimulava. Te ensinou a botar ponto de interrogação atrás de tudo. Isso aí, exatamente. Então, inclusive, uma das primeiras atividades que eu participei assim, de militância assim, foi do PCdoB, né, foi direto, assim, um curso de formação, né? Chegou a participar da JS? Participei da JS e tudo mais, né? Desde os 16 anos, né? Passeata, panfletear, acordar cedo, dormir tarde, enfim. E muito debate, muita discussão de ideias, muito aprofundamento. Eu acho que a JS, na verdade, para mim, assim como para outros... Que é a União da Juventude Socialista. Isso, exatamente, uma organização de juventude. Jovem. Isso, do PCdoB, né? E ele é uma escola, né? Ele serviu para mim como uma escola, acho que ali que eu aprendi a conhecer o nosso país, né? Tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, boa parte do Brasil por conta exatamente dessa militância, né? De conhecer estados, porque a gente desloca, né? Vai indo de congresso em congresso, enfim, vai conhecendo um pouco desse cenário e da cultura da diversidade do Brasil, né? E assim como também essa cultura do nosso estado também, que a gente teve a oportunidade de conhecer a partir também da militância. Então, eu tenho muito a agradecer mesmo, né? Porque às vezes a gente, quando está na periferia, a gente não tem oportunidade muitas vezes de conhecer o centro da nossa cidade, né? Quando a gente tem oportunidade de sair pela primeira vez, né? Azar que era de ônibus, né? 18 horas, né? Para São Paulo. Sim. 24 Brasília. Horas para o Rio de Janeiro, 36 horas para... Enfim, né, não importava o tempo, né, era um momento de muito aprendizado, de muita empolgação, muita alegria, acampamento, né, banhos complicados, enfim, de tudo um pouco, né, mas sem dúvida nenhuma o que fica é o legado... Eu me lembro do Congresso Nacional dos Jovens, 93, 94, não recordo exatamente, onde a gente dormiu no posto de gasolina na beira do Tietê, em São Paulo, e o banho era de canequinha na pia do... E é isso mesmo, e está tudo valendo. Tá tudo valendo. Eu acho que é um momento de aprendizagem também, né? Acho que a gente tem que sair dessa zona de conforto, né? Muitas vezes que a gente se coloca, né? E até porque para conhecer, acho que a riqueza da cultura, ela tem que sair dessa zona de conforto mesmo, né? E o Brasil, ele é lindo, né? Tem tem limites, né? Mas acho que a riqueza da cultura, né? Do nosso povo e mesmo né? Dessa diversidade mesmo, né? Do ponto de vista dos recursos naturais, acho que isso aí é um ganho. Uma cultura muito ampla, né? Muito. É tão difícil de falar de uma cultura brasileira, porque elas são várias culturas. São várias. Né? Mesmo no nosso estado mesmo, né? Acho que tem uma diversidade bem grande, né? De italianos, alemães, japoneses aqui do lado, enfim, né? Então acho que é tudo uma produção que a gente constrói a nossa identidade. Faz da gente um povo único no mundo ou é muito fanismo meu pensar assim? Né?
Eu acho que uma das características bacanas, assim, que é um país que eu não é da minha fala, né, mas é que a gente considera país continental, né, e um país continental e que consegue falar a mesma língua. Acho que a unificação, a unidade da língua, acho que do isso idioma propriamente. Do idioma, exatamente isso, né, do português, né, da fluência da língua brasileira. Acho que isso daí nos torna um país único. Acho que isso sim, né. Acho que do ponto de vista da riqueza, acho que o mundo também tem bastante diversidade, né? Em muitos países tem, eu não conheço outros países, né? Mas a gente percebe nas falas de quem viaja, ou mesmo no estudo mesmo, a gente sabe que esse é um segmento de atuação que especialmente te desperta, porque tu trabalhou muito com jovem há muito tempo. Isso, né? A minha vida inteira, né? Na verdade, a atuação foi na educação social, né? Vamos dizer assim, teve um período de militância que não deixa de ser uma educação também, né? Uma atuação de educador social, né? Até porque a gente provocar a construção de grêmio estudantil, provocar, enfim, eleições, né, e militar, isso acho que é uma produção importante de trabalho, né, despertar consciências, né, acho que é uma produção legal de trabalho e posterior a isso acho que eu busquei me envolver mesmo profissionalmente mesmo, né, atuei como educador social em alguns projetos, né, como no caso do CEAMEN, né, o CEAMEN que é um importante centro de referência que foi para a minha trajetória, né, atuando com uma equipe super bacana também, educação social, né, atuando com outros jovens, né, já tinha meus 20 e poucos anos, mas atuando com adolescentes, então super bacana. Tive a oportunidade de atuar como educador no Protejo, fui coordenador de outros projetos também, como o Projovem Trabalhador. E a fase? Como estar dentro da fase e viver aquele universo? Essa foi bem interessante também. Eu não preciso perguntar a tua opinião sobre uma redução da maioridade menor. Sem dúvida nenhuma. Mas, independente disso, deve ser chocante olhar tudo aquilo e ver rumos que talvez grande parte deles nunca se recupere. Né? Sem dúvida nenhuma. É um ambiente, quando eu me deparei lá, acho que eu anterior a ir para a fase, eu estava atuando como educador. Como um cara sensível que tu claro. Né? Isso deve tocar demais. Né? Eu me deparei assim com uma situação bem peculiar. Né? Primeiro, antes de ir para a fase, eu estava no Protejo ali no Souto Afonso e uma oportunidade de atuar com um dos jovens, tudo mais, um dos jovens a gente foi informado que os pais deles haviam sido assassinados, né? E daí a gente teve que né, a equipe naturalmente a gente teve que informar ele estava em sala de aula, né? Ele estava jogando futebol, aliás, e informar ele, né, que os pais dele e o irmão dele haviam sido assassinados. Então eram 3 pessoas no mesmo momento. Então daí falar com ele, ir com ele até o local, isso foi bem chocante. Mas daí, posterior a isso, eu atuei daí como sócio-educador na fase. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o rapaz que estava julgado, né, vamos dizer assim, estava cumprindo a sua medida socioeducativa exatamente por praticar. Ele foi o autor exatamente desse exatamente. Então, né, foram mundos, né, de quem sofreu, né, a violência, assim como também, né, de quem praticou. Então, e dá para perdoar esse outro lado? O papel do sócio-educador o papel do sócio-educador não é de julgar ali, né? Ele já está, né? O jovem ele já está. É um ser humano, né? Sim, sou um ser humano, sem dúvida nenhuma, tenho sentimentos, né? Mas a gente busca, vamos dizer assim, do ponto de vista mesmo do lado humano, mesmo ficar atento, né? Buscar perceber o porquê que a figura fez isso, enfim, né? Mas enfim, acho que lá é um espaço que a gente se depara com uma série de situações, né? Agora em 2012 que eu atuei como sócio-educador. Esse jovem está na rua já. Sim, eu soube até esse dia que ele veio a falecer também, né? Que é uma situação, né? A gente não consegue uma roda, resolver, né? os nossos problemas. Não. Né? A gente tem a capacidade de discutir eles, de brigar por eles no Facebook, a gente só não consegue pensar como resolver eles, não dessa forma, né? Que essa forma é a mais cômoda para essa sociedade sem dúvida egoísta que a gente vive. Né? Mas vamos falar de cultura? Vamos lá. Porque a cultura da vida é bem melhor que essa cultura da morte, né? Mas isso nós vamos falar logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o nosso diretor de cultura de Novo Hamburgo, Eliandro Cantini.